Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre a primeira lei de Mendel. Gregor Mendel, ele nasceu em 1822, faleceu em 1884. Ele foi um monge agostiniano e ele era também um botânico, um biólogo e era austríaco. E ele foi bastante conhecido pelos seus trabalhos envolvendo as ervilhas. Mendel ele é considerado o pai da genética, né? E ele aí ajudou a elucidar as características, né, transmitidas dos pais para os filhos, numa época em que não se tinha conhecimento sobre a divisão celular e muito menos sobre a estrutura do DNA. Bom, infelizmente, Mendel não teve seu trabalho reconhecido em vida, mas o resultado desse trabalho foi essencial para o desenvolvimento da genética. Bom, então Mendel, vamos começar a estudar aqui os experimentos de Mendel. Mendel usou as ervilhas porque elas eram plantas de fácil cultivo. Além do mais, as ervilhas eram plantas com diversas características. Então, Mendel, ao estudar as ervilhas, ele podia estudar aí a forma da semente, que poderia ser lisa ou ondulada, rugosa, a cor da semente, que podia ser amarela ou verde, a cor da flor, que podia ser púrpura ou branca, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição da flor e o comprimento do caule. Então, várias características aí das ervilhas. Bom, Mendel começou a fazer esses estudos fazendo uma polinização chamada de hibridização. O que é isso? É uma autopolinização. Então, Mendel ele pegou aqui, por exemplo, uma plantinha de cor púrpura e autopolinizou essa planta. Então, ele fez aí o processo de hibridização. E ele achou aí, então, plantinhas todas puras, né, por causa dessa autopolinização. Fez a mesma coisa com as flores brancas e também achou aí uma geração aí P, né, de flores puras devido a esse processo de hibridização. E aí ele chamou essa geração de geração P. Bom, aí ele fez agora uma polinização cruzada entre esses indivíduos aqui da geração P, e aí ele achou uma outra geração chamada de F1, só que nessa geração F1, Mendel achou 100% de flores púrpuras, então ele só achou flor púrpura na geração F1. Em seguida, ele fez novamente mais uma polinização cruzada, ou seja, ele fez o intercruzamento entre as plantas da geração F1 e achou uma geração F2. Só que agora nessa geração F2, ele achou na proporção aí de três plantas púrpuras para apenas uma branca. Bom, então como que ele fez isso aí? Como ele fez esses estudos? Então vamos ver aí o processo. Quando ele fez o cruzamento de flor púrpura com flores brancas, e era aquela geração que ele tinha feito o processo de hibridização, né, de autopolinização, ele achou somente flores aí puras. E essas flores puras, vocês podem ver aí que o genótipo dela é um genótipo homozigoto, ou seja, os genes alelos são iguais. Então, esses genes alelos aqui do pesão, caracterizando uma flor pura. A mesma coisa com as flores brancas, que tem o genótipo pezinho, pezinho. Como a gente viu que a flor púrpura apareceu muitas vezes e a flor branca apareceu poucas vezes, a gente pode deduzir que a flor púrpura ela é uma dominante e a flor branca ela é recessiva. Então, ele fez agora o cruzamento então de pesão, pesão, que é uma flor homozigota, né, é pura, né, os genes alelos aqui são iguais, dominantes, com o pezinho, pezinho, que é uma flor homozigoto também, só que no caso agora recessivo. Bom, aí ele achou uma geração F1 e ele colocou esses genes aqui naquele quadro de Pinê. Então, ele separou o pesão do pesão com o pezinho do pezinho aqui. E aí ele achou agora a proporção aqui, fazendo pesão com pezinho, o pesão com pezinho de cá, o pesão aqui com o pezinho de cá e o pesão com pezinho. Então, ele achou quatro genótipos aqui iguais, que são o quê? Genótipos heterozigotos, pesão, pezinho. Então, ele achou 100% aqui de plantas púrpura, só achou a púrpura, porque ele achou o genótipo heterozigoto. E aí, agora, ele fez de novo um intercruzamento entre essas plantas aqui. Então, ele vai fazer o cruzamento de pesão, pezinho com pesão, pezinho. Bom, vamos ver a geração F2 que ele vai achar.
Como eu não achei a mesma imagem aqui com Pzão, Pzinho, eu achei com Bzão, Bzinho, mas que é a mesma coisa, né? Então, ele separou os genótipos aqui, o Bzão com Bzinho, o Bzão com Bzinho de cá e fez novamente aquele quadro de Pinet. Então, vai dar aqui Bzão, Bzão, aqui o primeiro de cá com o segundo, Bzão, Bzinho. Aqui vai ser o segundo com o primeiro, que seria Bzinho, Bzão, mas a gente vai padronizar, põe sempre o Bzão na frente. E aqui o segundo com o segundo, que vai dar Bzinho, Bzinho. Então, agora ele achou aqui uma proporção genotípica. Por quê? Porque ele achou um genótipo Bzão, Bzão. Esse genótipo Bzão, Bzão, ele é um homozigoto. E vamos lembrar que ele é dominante, ele tem uma letra maiúscula. Então, homozigoto dominante, ele achou um só genótipo. Ele achou dois heterozigotos, que foram esses dois aqui, o Bzão, Bzinho, ele achou dois. E ele achou apenas um recessivo, que foi esse aqui, o Bzinho, Bzinho. Se a gente comparar nesse quadro aqui, né, se a gente estipular que nesse quadro ele é um inteiro e que um inteiro vale 100%, cada quadradinho desse vale 25%, concordam comigo? Então, se cada quadradinho está valendo 25%, ele achou em porcentagem 25% de homozigoto dominante para 50%, que são esses dois quadradinhos aqui, de heterozigotos, para 25% de homozigoto recessivo. Então, ele achou uma proporção genotípica de 1 para 2 para 1. Bom, e ele achou também uma proporção fenotípica. Por quê? Porque ele achou cores púrpuras e flores brancas, né? A flor púrpura, vamos lembrar que ela é a dominante, e se ela é dominante, o genótipo pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, porque todos os heterozigotos são dominantes, porque eles têm pelo menos uma letra maiúscula. Então, no caso aqui, ele achou esse Bzão, Bzão e dois Bzão, Bzinhos, ou seja, ele achou três flores púrpuras. Então, ele achou três para apenas uma flor branca, que é essa aqui, recessiva, Bzinho, Bzinho. Bom, em porcentagem, então, a gente pode considerar que esses três quadradinhos equivalem a 75%, né? E apenas um quadradinho valendo 25% de flor branca. Então, ele achou uma proporção fenotípica de 3 para 1, ou 75% de flores púrpuras e 25% de flores brancas. Bom, pessoal, muito obrigada. Eu sei que a aula foi bastante com bastantes conceitos, mas posteriormente vamos fazer mais exercícios e vocês vão ver que não é difícil. Muito obrigada, tchau, tchau. Dúvidas, estou à disposição.